Estamos aqui na UNB para convidar vocês para o nosso primeiro encontro de pós-graduação em filosofia e é uma alegria para nós realizar este encontro quando o nosso programa faz 22 anos de existência no contexto dos 60 anos de história da nossa Universidade de Brasília. Eu queria aproveitar um momento para dar as boas-vindas a todos os estudantes de pós-graduação, de graduação ou interessados, para que vocês aproveitem esse momento de encontro de estudantes do Brasil inteiro na pesquisa de filosofia. Será um momento de reunirmos em várias perspectivas um debate sobre as contribuições da filosofia em uma formação crítica social brasileira. Especialmente, devemos destacar que o programa ele teve a acolhida de todas as regiões do Brasil. Nós temos cerca de 300 inscrições e foram 130 trabalhos submetidos das mais diversas áreas da abordagem filosófica. Será uma alegria tê-los conosco. Pronto, estamos ao vivo. Boa noite a todas, todos e todas. Me chamo Rebeca Rezec, sou mestranda do programa de pós-graduação de filosofia na UNB e é com muita alegria que farei a mediação da nossa conferência de abertura hoje, né? Então, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Estão convidados desde já a participar de toda a programação e convido para esse momento, né, para compor a mesa da conferência de abertura, a professora doutora Scarlett Martin, da Universidade de São Paulo, da USP. Professora doutora Neuma Brilhante Rodrigues, diretora do Instituto de Ciências Humanas da UNB. Professor doutor Marcos Aurélio Fernandes, coordenador do PPG-FIL da UNB. E os debatedores, professora doutora Maria Cília Pedreira de Almeida, da UNB, e o professor doutor Fernando Ribeiro de Moraes Barros, da UNB. E agora, eu passo a palavra para a professora Maria Cecília para poder fazer a mediação da mesa. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro de pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília. Esse encontro tem um significado muito importante para nós, porque ele marca os 22 anos do PPG, né? E teremos à nossa frente 3 dias de intensos debates em todas as áreas da filosofia, com a reunião de mais de 130 trabalhos. Teremos comunicações pela manhã, hoje mesmo já houve, né, essa manhã de comunicações, com cerca de 6 salas simultâneas, com diferentes temas todos os dias. Ainda contemplaremos minicursos, mesas redondas à tarde e sempre conferências magnas à noite. Seguindo a tradição e o desejo do idealizador da UNB, Darcy Ribeiro, que neste ano completaria 100 anos, vocês verão que o programa do encontro toca em temas que mobilizam a comunidade filosófica nacional e internacional. Deste modo, não ficaram de fora as preocupações com a ética, com a política, com a presença de mulheres na filosofia e a própria crise da pesquisa em filosofia no Brasil. Esta preocupação em abordar filosoficamente certos temas atuais é constitutiva da nossa universidade e do nosso programa. É de conhecimento comum que os desafios fazem parte da história desta universidade, invadida pela polícia no regime militar, que teve professores e estudantes perseguidos, alguns mortos e desaparecidos até nossos dias. Desse modo, para nós, o que ocorre aqui não é apenas mais um encontro ou mais um mero colóquio entre acadêmicos, mas um ato que mostra a força e a persistência dessa comunidade que, mais uma vez, diante de um estado de completa instabilidade na política nacional, em meio a uma pandemia sem precedentes neste século, enfrentando uma escassez assustadora de recursos, consegue reunir especialistas em filosofia, lógica, metafísica, política, de todas as regiões do país, para dedicar algum das suas horas à necessária e atualmente rara reflexão
e ao pensamento. Para saudar o público, ouviremos algumas personagens importantes para que esse encontro fosse possível. Deste modo, transfiro a palavra para o professor Marcos Aurélio Fernandes, nosso coordenador. Obrigado, professora Cecília. Obrigado, saúdo às participantes e ao colega também Fernando, a professora Scarlett Martin, a nossa diretora do Instituto de Ciências Humanas, professora Neuma, brilhante, e saúdo também a nossa querida Cecília e a organizadora que nos dá o suporte aqui hoje, a Rebeca Rezec, também. Eu gostaria de, neste momento, dizer uma palavra, embora seja o início do evento, uma palavra de agradecimento, né? Esse programa de pós-graduação, como dito, foi fundado em 1999, fruto de um esforço conjunto dos professores do Departamento de Filosofia. É um programa que já conta com mais de 100 titulados e, após anos de intenso trabalho de consolidação, o PPG-FIL da UNB obteve a nota 4 da avaliação trienal da CAPES, publicada em 2013, e com esse resultado nós abrimos mais um capítulo desta história com o nosso curso de doutorado em filosofia. Já temos alguns egressos do nosso curso de doutorado também. Tudo isso só foi possível com o apoio institucional e a infraestrutura da UNB e com a dedicação à produção intelectual crescente e a experiência do nosso corpo docente. Nós agradecemos a todas e a todos os colegas, professores e pesquisadores que ajudaram a traçar esta história de 22 anos que estamos celebrando. E outra coisa que eu gostaria de trazer em forma de agradecimento também é a participação dos discentes, né? Como foi dito, este encontro foi pensado a partir dos discentes e para os discentes, né? Acho que é um momento muito forte, esse momento de partilha, de debate que está havendo nas manhãs deste encontro. É um momento que a gente precisa valorizar muito. Eu quero agradecer a todos os que fizeram as suas submissões, foram cerca de 130 submissões para esses 3 dias, né? E eu quero agradecer também a todos os discentes, a todas que estão nos ajudando com a monitoria deste evento, né? Eu vou quebrar um pouco a formalidade e dizer os nomes das discentes, dos discentes, às vezes só pelo prenome mesmo, né? Então, nós temos o Alisson, a Daniele, o Diego Damasceno, o Francisco Edson, o Gregory, a Indinara, a Michele, o Miguel Ivan, que é representante dos discentes na nossa CPG, no colegiado, junto com a Maria Clara, que também participa dessa equipe, o Sérgio Gomes, Tony César, Rebeca, que está aqui nesta sala, Alain René, o Aurélio, Yasmin, Paula Goulart, e também os egressos José Carlos Rodrigues e Otávio Maciel. Nosso objetivo é que não sejam somente compartilhados e debatidos as pesquisas desses discentes, mas que nós consigamos depois publicar bastante desse material, né? Temos a nossa revista do PPG-FIL e do departamento, Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, que será certamente uma possibilidade. Temos a nossa revista Polemos, né, que é levada adiante também pelos discentes. E temos no nosso Instituto de Ciências Humanas agora também um selo editorial, né, que pode nos dar apoio também. Espero que a gente consiga, quem sabe, até
inaugurar, né, alguma publicação da filosofia a começar deste evento, né, professora Neuma. Então, eu quero agradecer também a todas as pessoas que vão colaborar com os minicursos, as mesas redondas, com as conferências, a começar pela professora Scarlett nesta noite. Então, o que eu tenho é, acima de tudo, uma palavra de agradecimento. E uma palavra de agradecimento também que vem a recordar, como já foi mencionado nesta noite, o fundador, né, esse idealizador do projeto UNB, o professor Darcy Ribeiro, cujo centenário estamos celebrando também neste ano, junto com a celebração dos 60 anos da nossa querida Universidade de Brasília. O título do nosso encontro, escolhido pela equipe, foi Estudos Filosóficos no Brasil, Contribuições para a Construção de uma Identidade Coletiva. Eu gostaria de trazer alguns pensamentos que estão no final do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Na filosofia, todo pensamento é sempre questionável, né? Não se trata de afirmar ou negar, né? Mas eu gostaria de trazer este pensamento como algo que dá a pensar, que nos leva a levantar questões, né? Então, trata-se do pensamento dessa passagem da ninguémidade à brasilianidade, né? Segundo Darcy Ribeiro, a colonização ibérica, mesmo que mestiçada, diversa da colonização da América do Norte, foi um processo de opressão para os cativos, índios e negros. O esforço de implantar aqui uma europeidade adaptada nestes trópicos e encarnada nestas mestiçagens acabou fracassando e produzindo um povo novo, feito de deseuropeus, de desíndios e desafros. O empreendimento econômico Brasil, à medida que ia sendo tocado, gerido pelas classes dirigentes, como um moinho de cana-de-açúcar, triturando gente, ia destribalizando índios, desafricanizando negros, deseuropeizando brancos. Mas, paradoxalmente, deste processo violento, ia também surgindo um povo novo. Com efeito, é justamente desse não ser, da ninguémidade, que surge o ser, a entidade brasiliana, a brasilianidade. Cito Darcy Ribeiro. O brasilíndio, como afro-brasileiro, tinha numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguémidade de não índios, não europeus e não negros, que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a brasileira. O Brasil aparece na reflexão de Darcy Ribeiro assim como este povo que resulta dessa ninguémidade, que está diante da necessidade de reinventar o humano, de criar um novo gênero de gentes diferente de quantas haja. Um povo em ser, impedido de sê-lo. O Brasil é, pois, um povo até hoje em ser, na dura busca de seu destino. Nada mais apropriado do que o título escolhido para este encontro, para este evento, nestes momentos tão duros, tão difíceis, bem explicitados nas palavras da professora Maria Cecília. Espero que todo o nosso trabalho seja uma contribuição, ainda que seminal, para dar passos e nessa direção dessa constituição, dessa construção, dessa identidade, sempre em devir, sempre em aberto. Trata-se, portanto, de não se render ao momento, mas de conjugar o verbo esperançar, como dizia Paulo Freire, e o pensamento como, para dizer com Heráclito de Éfeso, esperar o inesperado. Nas palavras de Heráclito, se não se espera, não se encontra o inesperado, sendo sem caminho de encontro, nem vias de acesso. Que nós possamos, então, fazer bom proveito, um bom uso do tempo que teremos nesses três dias, nessas 3 noites. E, mais uma vez, muito obrigado a todas, a todos que
contribuem para que isso aconteça. Muito obrigada, professor Marcos Aurélio, pelas belas palavras. Gostaria de convidar a professora Neuma Brilhante a fazer suas considerações iniciais na abertura desse evento. Bem, a palavra que definiu o começo da fala do Marcos, né, foi agradecimento, o meu vai ser parabéns. Parabéns aos organizadores e organizadoras por esse evento, que souberam e que se disponibilizaram nesse momento tão difícil em termos profissionais e pessoais, né, todos nós sobrecarregados, adoecidos, muitos de nós, né, e que tiveram coragem de propor um evento grandioso como esse. Parabéns ao programa de pós-graduação em filosofia, ao departamento de filosofia, de onde a maior parte do corpo docente, está hoje, né, atuando, não só na pós-graduação, mas na graduação, e nessa importante ligação entre esses dois níveis de ensino, né? Não adianta a gente pensar exclusivamente na pós-graduação, sem pensar nesses nossos alunos que estão formando. Então, esse tipo de evento, ele é muito rico, porque permite também o diálogo, permite também a exposição do que estamos pensando, fazendo na pós, e facilita a comunicação também com a graduação, que é importantíssimo. Como já foi dito, né, um momento de muitos desafios, e que faz parte de nós, de filosofia e ciências humanas, né? A gente tem um instituto que é o Instituto de Ciências Humanas, mas a filosofia, né? Então, filosofia e ciências humanas, e faz parte do nosso instituto provocar, né? Eu acho que o que a gente faz muito, nem sempre a gente traz respostas, nem sempre faz parte da nossa proposição como área de conhecimento trazer respostas, a gente está sempre em aberto, a gente está sempre questionando, está sempre aberto para as críticas, mas eu acho que boa parte do que fazemos para a academia e para a nossa sociedade é instigar, né? Então vamos aqui instigar novas perguntas, instigar possíveis soluções, alternativas, pluralidades, né? E é esse o papel que a universidade tem. Então, diante disso, mais uma vez, eu parabenizo todos vocês. Saber aproveitar também as oportunidades desse momento, acho que esse momento nos trouxe também uma capacidade de flexibilização, de ampliação do nosso público, da nossa capacidade de diálogo, né? Então, saber fazer uso disso também é muito pertinente. Diante de tanto sofrimento que esses anos aí de pandemia têm nos imposto, a gente também teve um aprendizado, né? Então, mais uma vez, estamos aqui aproveitando essas brechas, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse evento, que, com certeza, aprenderemos muito. Eu, pelo menos, com certeza, já do pouco que eu ouvi aqui, já foi bastante enriquecedor, né? Eu vou acompanhar esses dias e fica aí o convite para todos. Vou aproveitar também, já que o Marcos tocou, né? Aproveitar e fazer uma propaganda também do nosso selo editorial, né? O Caliandra. Com certeza vai ser uma satisfação receber de vocês propostas para publicações, né? É um fruto do nosso esforço enquanto unidade acadêmica, né? Colaboração de todos os programas, de todos os departamentos, e hoje a gente acabou de lançar esse selo editorial que possui comissão, que responde todas as exigências da CAPES para que nossas publicações sejam pontuadas, né? E a gente tem nosso site, que está dentro do site do Instituto, e certamente receberemos com muita felicidade trabalhos oriundos desse encontro. Então, boa noite a todas e todos, e parabéns aí mais uma vez pelo evento. Obrigada, professora Neuma, pela sua presença, pelas suas palavras, né? É sempre uma inspiração para nós, a sua condução. E agora, voltando mais para os nossos debates, né, para iniciar esta viagem, nós gostaríamos
de convidar, né, o professor Fernando Barros, que vai apresentar devidamente a professora Scarlett Marton, uma intelectual brasileira que é referência nacional e internacional nos estudos nietzschianos, que nos falará sobre uma faceta talvez um tanto polêmica deste autor tão popular entre nós. Justamente, então, para nos contar com mais detalhes a respeito da trajetória dessa notável pesquisadora, convido o meu colega Fernando Barros, outro estudioso da obra de Nietzsche. Não estamos te ouvindo. Agora sim. Ok, eu estava sem som. A professora titular de História da Filosofia Contemporânea da Universidade de São Paulo, Scarlett Marton é uma das mais renomadas estudiosas da filosofia de Nietzsche, isso dentro e fora do país. Fundadora do GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, composto desde 1996, né, por pesquisadores dedicados ao estudo qualificado do legado nietzschiano, Scarlett criou os Cadernos Nietzsche, publicação que conta veicular ensaios, artigos, traduções e resenhas das mais variadas abordagens. Né? Promotora da coleção Sendas em Veredas, uma coleção de livros, né, que é um repertório pioneiro, né, que visa trazer ao público brasileiro, né, as pesquisas mais importantes sobre a filosofia de Nietzsche, bem como trabalhos de recepção e textos de pensadores que, inclusive, com quem Nietzsche dialogou intensivamente. Scarlett ainda criou e implementou, junto à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o GT Nietzsche, integrando o conselho científico do grupo de pesquisa über Nietzsche, dos Nietzsche-Studien, das Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung, além de várias revistas brasileiras e estrangeiras. Scarlett é autora de 19 livros, tendo organizado diversas obras sobre a fortuna crítica do filósofo, também fora do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, a palestra que, ora, se seguirá, né, ecoa, né, diretamente o seu 19º livro, né? Les Ambivalences de Nietzsche, Type, Image et Figure Féminine, né? Obra seminal, recém-publicada pelas Editions de la Sorbonne. Mas é a minha parte que me cabe, certamente não menos importante, foi e é a sua luta sem trégua contra a concepção atomizante do aprendizado filosófico no Brasil, assim como contra a visão produtivista do trabalho intelectual. Compreendendo a atividade de orientação como formação, Scarlett, sobretudo, diríamos nós, uma formadora. Obrigado, Scarlett. Fernando, eu creio que o seu som sumiu nessa última frase. Poderia retomar? Eu acho que eu estou com algum problema com o som. Bom, o que eu ia dizendo é que, enfim, mas por último, mas não menos importante, a Scarlett, antes de mais nada, é uma formadora. É isso que eu dizia. Professora? Boa noite. É para mim uma enorme alegria estar aqui participando deste primeiro encontro nacional de pós-graduação em filosofia da UNB. Não só uma alegria, uma satisfação, mas igualmente uma honra, em particular neste momento, neste ano em que a UNB está completando os seus 60 anos de existência, uma universidade que é um marco na nossa pesquisa filosófica, um marco não só na pesquisa filosófica, mas um marco, na verdade, no nosso país, por tudo o que realizou e agora dando provas das suas realizações, por esta realização, que, a meu ver, é de suma importância, na medida em que congrega e agrega estudiosos da filosofia dos mais diferentes níveis e procedências. E eu sempre penso que nessa disseminação do conhecimento é que a universidade exerce um papel fundamental, pois sem conhecimento não há
discernimento. Estejam todos certos de que é, de fato, para mim, uma enorme alegria estar aqui. O título do trabalho que eu vou submeter à apreciação de vocês é Nietzsche, Feminismo e Misoginia. Durante muito tempo, as observações de Nietzsche sobre as mulheres foram tomadas com precaução, seja por causa da misoginia que se julgava estar presente em seus textos, seja devido ao antifeminismo que se acreditava neles se manifestar. Não se procurava examinar as questões teóricas que emergem dos escritos do filósofo, nem refletir sobre o lugar que esses escritos ocupam no conjunto de sua obra. Revelava-se muito mais prudente, ao que parece, ignorar suas posições acerca da condição feminina. Entre os raros estudiosos que levaram em conta os seus comentários a esse respeito, alguns buscaram defender a ideia de que as suas considerações não estavam à altura dos seus talentos ou simplesmente não eram de interesse filosófico. Nos últimos tempos, porém, escritos feministas se propuseram discutir as posições assumidas por Nietzsche a propósito das mulheres. Esses escritos se situam, sobretudo, no contexto dos estudos publicados em língua inglesa. Investigar as eventuais contribuições da filosofia nietzschiana para a teoria feminista é uma das vias adotadas. Importa ressaltar que vários trabalhos feministas tomam como ponto de partida, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, a leitura desconstrutivista inaugurada por Derrida. Em Esporas, os estilos de Nietzsche, livro publicado em 1978, o pensador francês fez um uso metafórico da mulher, uso esse que inspirou diversos trabalhos. Seguindo a trilha por ele aberta, Sarah Kaufman e Lucy Irigaray contribuíram com seus estudos para que leituras feministas tomassem o filósofo por um valioso interlocutor. Adotando perspectivas diversas, várias autoras julgaram que ideias de Nietzsche podiam oferecer interessantes pontos de partida para a teoria feminista. Não há dúvida de que o recurso de Nietzsche à tipologia se acha estreitamente ligado à sua recusa a encarar a mulher como uma essência, rejeitando a ideia de mulher em si. Pelo mesmo movimento, ele torna possível conceber uma pluralidade de configurações do feminino e tomar cada uma delas na sua singularidade. Inseridas em tal contexto, suas afirmações a propósito do comportamento feminino não visam a mulher de modo geral. Ao contrário, elas buscam revelar os traços característicos de vários tipos de mulheres. Não é por acaso que feministas norte-americanas tendem a valorizar os aportes da filosofia nietzschiana para a causa das mulheres. O filósofo teria introduzido, para usar uma expressão a que elas recorrem, a multiplicidade feminina. Se há muitos trabalhos sobre os escritos de Nietzsche a propósito das mulheres, a meu ver, faltam investigações acerca da estrutura filosófica que está na base desses escritos. Assim é que renunciei a estabelecer um diálogo entre o seu pensamento e os estudos feministas. Parecia-me indispensável evitar o risco de lançar sobre a sua obra um olhar obnubilado pela defesa ou recusa das posições feministas. Por um lado, eu não queria fazer uma leitura literal e anacrônica dos escritos de Nietzsche que levaria a taxá-lo de misógino. Por outro, não desejava, sem uma avaliação prévia de suas proposições, lançar-me num discurso apologético
que faria dele cúmplice do feminismo. Não desejei, de forma alguma, julgar o indivíduo Nietzsche, condená-lo ou, eventualmente, absolvê-lo. É bem verdade que não é fácil a tarefa de examinar os textos do filósofo sobre as mulheres. Esses textos constituem uma pletora de observações que vai de clichês a complexas e refinadas análises da condição humana, de digressões esparsas a reflexões que provêm de cerrada argumentação. Excetuando-se os primeiros escritos, estão praticamente presentes em todo o corpus nietzschiano. Aparecem, por exemplo, em numerosas passagens de Humano Demasiado Humano, numa sequência de parágrafos do segundo livro da Gaia Ciência, em diversos discursos de Assim Falava Zaratustra, num grupo de aforismos de Para Além de Bem e Mal, num certo número de parágrafos do Crepúsculo dos Ídolos. Levando em conta tanto os livros publicados quanto os fragmentos póstumos, segundo a sua ordem cronológica, meu intuito é o de fazer uma leitura imanente dos textos de Nietzsche com o propósito de elucidar as posições que ele assume em relação às mulheres e, ao mesmo tempo, realçar as estratégias a que recorre. Examinar as imagens das mulheres que Nietzsche constrói e os papéis que a elas atribui, indagar de que modo ele recorre à tipologia em suas análises das figuras femininas, inquirir a respeito das personificações femininas, das entidades abstratas que cria, perguntar acerca das posições que assume acerca das mulheres que querem emancipar-se, investigar as razões que o levam a combater frontalmente as mulheres cultas. Esses são os problemas que presidem a minha investigação. Defendo a tese de que as considerações de Nietzsche sobre as mulheres não ocupam um lugar marginal em sua obra. Elas não se reduzem a preferências pessoais e, menos ainda, a desvios eventuais. Bem ao contrário, inscrevem-se em seu empreendimento filosófico. Tanto é assim que se acham relacionadas com temas centrais do seu pensamento, como o perspectivismo e o experimentalismo, a crítica da metafísica e a luta contra o dogmatismo, a tipologia e a psicologia, os espíritos livres e os filósofos do futuro, a vontade de verdade e a ideia de interpretação, o conceito de vontade de potência e a noção de força, o eterno retorno do mesmo e o amor fati, as ideias modernas e a decadência. Ao tratar das mulheres, Nietzsche subverte a tradição filosófica que até então raramente encarou as diferenças sexuais como objeto de estudo. Ao distinguir o masculino e o feminino, ele desenvolve uma reflexão sobre as relações humanas que se poderia chamar de sexuada. A primeira pergunta que se impõe consiste, pois, em investigar de que modo concebe as diferenças sexuais. É certo que Nietzsche dificilmente encararia as diferenças sexuais como meras diferenças biológicas. E isto, antes de mais nada, porque recusa a opacidade dos fatos, rejeita a pretensa objetividade da ciência. Contra o positivismo que se detém no fenômeno só existem fatos, escreve Nietzsche num conhecido fragmento póstumo. Eu diria não, justamente não há fatos, apenas interpretações. Renunciando a interpretar, os positivistas insistem na necessidade de o ser humano ater-se aos fatos. Com isso, não percebem que a visão que propõem não passa de mais uma interpretação. Na perspectiva nietzschiana, não há, pois, fato biológico que já não se apresente como uma interpretação de um suposto fato biológico. Daí decorre que não se pode entender as diferenças sexuais simplesmente como dados da natureza. É preciso inscrevê-las num quadro histórico.
Ignorar a determinação cultural das diferenças sexuais implica, no limite, em acreditar na natureza humana e, com isso, comprometer-se com o pensamento metafísico. Mas também é certo que Nietzsche não conceberia o masculino e o feminino como meras construções culturais. Se ele se limitasse a negar as diferenças biológicas em proveito das construções culturais, abraçaria uma interpretação do ser humano tão parcial e débil quanto aquela que critica. A lógica dualista, que opera a partir de polos antagônicos, acaba por voltar-se contra si mesma, na medida em que barra o caminho a novas perspectivas. Constrangendo a um único e mesmo procedimento, essa lógica dualista se mostra, em certa medida, autodestrutiva. Razões bastantes para não se proceder a uma inversão, desprezando o polo antes valorizado para privilegiar o depreciado. Para combater a distinção entre diferenças biológicas e construções culturais, é preciso, antes de mais nada, reverter e ultrapassar o dualismo milenar entre corpo e alma. A reversão leva a conceber o corpo não mais como o que se opõe à alma, mas como o que, de algum modo, a integra, de sorte que não se tem mais dois, e sim apenas um. Importa notar, porém, que esse um é múltiplo. No entender de Nietzsche, o corpo não é um aglomerado de órgãos, tecidos e células cuja natureza se mostra nas estruturas anatômicas. Tampouco é a sede de sentimentos e pensamentos que emergem e interagem, concebidos segundo o modelo da consciência. E menos ainda é a combinação dos dois registros. Ao contrário, o corpo consiste em impulsos que interagem, fazendo surgir diversas configurações e assumindo várias formas de coordenação e conflito, organização e desintegração. Numa palavra, o corpo é um complexo de impulsos em permanente combate. Nesse contexto, não me parece temerário afirmar que, enquanto elaborações culturais, as diversas concepções historicamente situadas do feminino e do masculino são ditadas pela condição fisiopsicológica de indivíduos que pertencem a certo grupo social num determinado momento. Mas uma vez que os valores estabelecidos por esses indivíduos são incorporados, de uma maneira ou de outra, à sua condição fisiopsicológica, eles acabam por transformá-la. Desse modo, em suas diversas expressões, o masculino e o feminino convertem-se numa segunda natureza que também está em constante mutação. Mas seria preciso ainda ressaltar a estreita relação que Nietzsche estabelece entre a fisiopsicologia e a tipologia. Em seus textos, ele se lança num constante trabalho de questionamento do essencialismo, não se furtando a criticar os princípios de unidade, identidade e permanência. Em vez de encarar o ser humano como uma totalidade independente, completa, permanente e unitária, Nietzsche o concebe como uma configuração pulsional que se apresenta sob diversas formas. A noção de tipo vem designar cada uma dessas formas, caracterizadas por traços distintivos recorrentes. A determinação de diferentes condições fisiopsicológicas leva a estabelecer diferentes tipos que, embora não sejam imutáveis, têm certa duração no tempo. É nesse quadro teórico que se situam as reflexões de Nietzsche sobre as mulheres. Considerando o masculino e o feminino como uma segunda natureza em constante mudança, ele põe em cena várias configurações do feminino. Ao tratar das mulheres, ele se exprime, por exemplo, sobre as emancipadas,
as mães, as solteironas. Esses tipos poderiam muito bem ser encarnados por mulheres que Nietzsche teve a ocasião de encontrar no decorrer da vida. Francisca, a mãe, Elizabeth, a irmã solteirona, e entre outras mulheres emancipadas, Malvida foi mais em boca. Contudo, eu defendo aqui a ideia de que lançar mão de dados biográficos do autor é de pouca valia para elucidar as suas posições filosóficas. Assinalar a presença de diversas mulheres com quem ele se relacionou de nada serve para iluminar os tipos femininos que concebe. E sabemos que Nietzsche foi um autor pródigo em escritos a respeito da própria vida, mas é com prudência que se deve encarar a relação entre vida e obra no caso do pensamento nietzschiano. A meu ver, não é pondo de lado a sua existência que ele elabora a sua obra. Sua obra é parte integrante da sua vida. Foi preciso essa vida para que existisse essa obra. Mas essa vida não se reduz a uma configuração psicológica individual ou a um mundo interior específico. Eu cito: nós deixamos o Sr. Nietzsche, que importa que o Sr. Nietzsche está outra vez com saúde? Lemos no prefácio a segunda edição da Gaia Ciência. Singulares, as vivências do autor do livro não são individuais. É uma forma de vida dada, uma condição fisiopsicológica determinada que nesses textos se exprime. Não hesito, pois, em afirmar que recorrer aos dados biográficos de Nietzsche para tentar elucidar a sua obra, em vez de trazer soluções, nada mais faz do que engendrar novos problemas. Por certo, Nietzsche foi ambivalente com mulheres com quem se ligou no decorrer da vida, como na sua relação com Lu Salomé, Cosima Wagner e, em particular, com sua irmã e sua mãe. Também é verdade que ambivalências mais importantes se mostram quando se compara a maneira com que ele trata as mulheres emancipadas nos seus textos e o seu comportamento em relação às mulheres emancipadas com quem ele se relacionou. Mas as ambivalências que me interessam aqui são as que se encontram nos próprios textos de Nietzsche. Todas elas me amam, escreve Nietzsche no Esse Homo, e logo acrescenta: com exceção das mulherzinhas vitimadas, as emancipadas, as incapazes de terem filhos. Entendendo que as mulheres que buscam a própria independência são vítimas por não poderem procriar, ele revela nessa passagem o seu conservadorismo. Na verdade, são vários os momentos de sua obra em que deixa claro o lugar que as mulheres deveriam ocupar na ordem social e os papéis que teriam de desempenhar. O lar seria o seu domínio de atividades, acompanhar o marido e cuidar dos filhos, as suas tarefas. Enquanto as mulheres são feitas para servir, dependendo daqueles a quem servem, os homens julgam fundamental manter a autonomia. Eles revelam, assim, uma condição superior que lhes permitem se dedicarem a grandes tarefas. Por isso mesmo, é com precaução, no entender de Nietzsche, que os homens devem considerar o matrimônio. Na medida em que se trata de um contrato que lhes impõe obrigações, só poderiam aceitá-lo se contribuísse para o próprio desenvolvimento intelectual. Em Humano Demasiado Humano, Nietzsche esclarece as condições que lhe parecem necessárias para que um casamento seja bem-sucedido. Em primeiro lugar, ele teria de se fazer sempre por conveniência, jamais por amor, mesmo porque são as mulheres que idealizam esse sentimento. Depois, seria mais conveniente que os cônjuges não morassem juntos, pois o excesso de intimidade poderia prejudicar a união matrimonial. Além disso, para que essa união
fosse duradoura, deveria ser entendida como uma boa conversa, de sorte que a sexualidade nela entraria para realizar, nas palavras de Nietzsche, fins mais elevados, como um meio raro com vistas à procriação. Daí a importância que o concubinato desempenharia na sociedade. Nietzsche chega até mesmo a avançar a ideia de que, menos honestas que as cortesãs, as esposas sempre recorreram a subterfúgios para se manterem. Por isso, valorizaram as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos como pretexto para se subtraírem ao trabalho. Numa sociedade ideal, a elas, às esposas, deveria caber a responsabilidade pelo sustento da família. É em Humano, Demasiado Humano que aparecem as primeiras ambivalências de Nietzsche em relação às mulheres. No seu entender, incapazes de tomar as rédeas da própria vida, as mulheres se põem a serviço de outrem e, conformando-se às imagens idealizadas concebidas por seus amantes, não passam de simulacros de mulher. Por outro lado, uma vez que a figura materna desempenha um papel determinante na imagem que os homens constroem da mulher, e uma vez que as mulheres têm um comportamento maternal face a seus amantes, elas são responsáveis pelas atitudes que eles assumem em relação a elas. Por um lado, de início, as mulheres idolatram o amor, mas, habituando-se às imagens idealizadas que elas criaram, tornam-se presas de suas próprias idealizações. Por outro lado, tanto em relação aos filhos quanto aos amantes, as mulheres buscam apenas exercer o poder sobre os homens. Por um lado, no quadro de um casamento bem-sucedido, comparável ao amigo, a mulher proporciona a seu cônjuge momentos de intenso prazer intelectual. Por outro, respeitando as regras sociais, ela constitui entrave para que ele se torne independente em seus pensamentos e ações, a ponto de impedir o aparecimento dos espíritos livres. Se em Humano, Demasiado Humano, Nietzsche considera que a mulher pode contribuir para a formação das gerações por vir, ele não deixa de intitular esse capítulo A Mulher e a Criança. Colocando os dois substantivos lado a lado, Nietzsche dá a entender que a mulher tem a mesma condição que a criança no contexto social. Nenhuma das duas não pode se igualar ao homem. Ele deixa ainda ver que o domínio da atividade da mulher se restringe ao lar. Cabe a ela acompanhar o esposo e cuidar dos filhos. Será apenas na Gaia Ciência que aparecerá com clareza a estreita relação entre o projeto filosófico de Nietzsche e suas reflexões sobre as mulheres. Na sequência de parágrafos, que se inicia com o 57 e se encerra com o 75, ele traz à luz duas convicções que constituem o núcleo mesmo da filosofia dogmática: a crença na objetividade e a propensão ao antropocentrismo. Ao mesmo tempo em que as combate, Nietzsche apresenta suas próprias posições. Uma vez que o seu projeto filosófico pretende pôr fim à primazia da subjetividade, Nietzsche não pode aceitar a ideia de que a objetividade consiste numa maneira de ver desinteressada, neutra e impessoal. Na medida em que um dos pontos centrais do seu projeto filosófico consiste precisamente em conceber o homem como uma parte do mundo e não como um sujeito em face da realidade, Nietzsche não pode admitir que o ser humano se considere a si mesmo o centro do universo. Um exame atento dessa sequência de parágrafos do segundo livro da Gaia Ciência bem mostra que nela se pode detectar e trazer à luz uma estrutura comparável à estrutura presente numa outra sequência de parágrafos
aquela que se inicia no 230 e se encerra no 239 de Para Além de Bem e Mal. Então, em Para Além de Bem e Mal, para tratar da emancipação feminina, Nietzsche elege como alvo de ataque as concepções metafísicas e, ao combatê-las, apresenta, pelo mesmo movimento, um dos traços essenciais de seu projeto filosófico, o que consiste em reconverter o homem para a natureza. Na sequência de parágrafos da Gaia Ciência, ele se volta para os realistas e, ao criticá-los, procede da mesma maneira. Aqui, sua tentativa de animalizar e naturalizar o ser humano se faz presente na exigência de levar em conta suas paixões, seus impulsos e seus afetos. Contudo, isso não impede que novas ambivalências apareçam agora na Gaia Ciência. No prefácio a esse livro, buscando uma vez mais distinguir-se dos filósofos dogmáticos, Nietzsche identifica a verdade à mulher. A seu ver, a verdade que a mulher bem sabe que a verdade perseguida pelos filósofos dogmáticos não existe, pois ela mesma não é a verdade que os filósofos dogmáticos acreditam existir. Em outras palavras, a verdade que a mulher percebe como uma afronta à verdade doutrinária que os filósofos dogmáticos perseguem. Com suas vestes e adornos, cheia de pudor, ela se põe fora de seu alcance. Com grande modéstia, opera num outro registro. Identificando a verdade à mulher, para combater a concepção de verdade adotada pelos filósofos dogmáticos, Nietzsche exalta ao mesmo tempo a mulher que não consente em entregar-se a eles. A essa nova concepção de verdade, ele dá o nome de Balbo. Seria preciso lembrar, Balbo, essa figura da mitologia grega, seria preciso lembrar que o prefácio da segunda edição da Gaia Ciência foi redigido em 1886. Nesse momento do seu percurso intelectual, Nietzsche entende que a sua tarefa maior consiste em levar a bom termo o seu projeto de transvaloração de todos os valores. Transvalorar os valores é, antes de mais nada, suprimir o solo a partir do qual eles até então foram engendrados. É também inverter os valores, apreciando tudo que foi até então temido pela humanidade e depreciando tudo que até então foi por ela venerado. É ainda criar valores que estão em consonância com o corpo, com a vida, com a terra. Se levarmos em conta o segundo aspecto do projeto, da transvaloração dos valores, ou seja, inverter os valores, apreciando tudo o que até então foi temido pela humanidade e depreciando tudo o que até então foi por ela venerado, é possível compreender que a nova concepção de verdade que Nietzsche tem em vista remete ao desvelamento do ser humano. Remete ao desvelamento ao ser humano de tudo que fora proibido até o presente. Um desvelamento tão bem figurado pelo gesto indecente de Balbo, lá na mitologia, quando levanta a túnica e mostra o sexo. Se se levar em conta o terceiro aspecto do projeto nietzschiano, ou seja, criar valores que estejam em consonância com o corpo, com a vida, com a terra, também se pode compreender que essa nova concepção de verdade remete à criação dos valores que tomam o ser humano como uma configuração fisiopsicológica. Figura da fertilidade, o gesto de Balbo pode ser interpretado como uma incitação ao ato sexual. Ela chama a atenção justamente para a importância do corpo, da vida e da terra. Assim, Balbo designa uma imagem da mulher que está inteiramente em consonância com a própria filosofia nietzschiana, uma imagem positiva da mulher, mas é bem verdade, de uma mulher que jamais existiu.
Se Nietzsche não hesita em criticar as mulheres humanas demasiado humanas, ele insiste em expressar a sua estima por aquelas que só existem na imaginação. É em Assim Falava Zaratustra que se revela com clareza o descompasso entre as personificações femininas de entidades abstratas e as mulheres humanas demasiado humanas. Com a mulher, Nietzsche identifica a solidão, que lhe ensina o que quer dizer abandono, e a felicidade, que corre atrás dele. Mas são, sobretudo, a sabedoria, a vida e a eternidade que, concebidas como mulheres, desempenharão papel central. Da sabedoria, Zaratustra torna-se cúmplice. Com a vida, ele se põe a dançar. À eternidade, declara o seu amor. Não há dúvida de que essas são as suas mulheres bem-amadas. Nesse livro, Nietzsche converte as mulheres em porta-vozes de suas ideias. A sabedoria e, sobretudo, a vida dão voz às suas posições filosóficas. A sabedoria selvagem de Zaratustra é corajosa, como o guerreiro a quem ela dá o seu amor. Enquanto guerreiro, Zaratustra quer promover a guerra pelo conhecimento, obedecendo ao mais alto pensamento da vida, que consiste na superação do homem. A sabedoria de Zaratustra lhe lembra a vida. Na segunda parte do livro, cabe à vida confiar um segredo a Zaratustra. Na terceira parte, é Zaratustra que partilha um segredo com a vida. Se o primeiro caso diz respeito ao conceito de vontade e de potência, o segundo tem a ver com o pensamento do eterno retorno do mesmo. O que nos mostra com clareza a importância que esta mulher, que é a vida, tem aqui no decorrer de Assim Falava Zaratustra. E importa salientar ainda que as imagens da mulher que Nietzsche associa à vida e à sabedoria são bem distintas das imagens que ele alia às mulheres humanas demasiado humanas. Ele concebe a sabedoria de Zaratustra como corajosa, descuidada, zombeteira, violenta, mutável, obstinada. Encara a vida como cativante, sedutora, tentadora, enlaçadora, mutável. Rebelde, a sabedoria de Zaratustra não se submete aos valores estabelecidos. Feiticeira, a vida esconde ouro em seu seio. Em compensação, Nietzsche entende que as mulheres humanas demasiado humanas estão destinadas à procriação e são feitas para obedecer aos maridos e cuidar dos filhos. Portanto, quando se compara a maneira pela qual Zaratustra concebe as mulheres humanas demasiado humanas e as que são suas bem-amadas, suas ambivalências nada mais fazem do que pôr em evidência as ambivalências de Nietzsche. Em Para Além de Bem e Mal, tendo em mira dois adversários ao mesmo tempo, Nietzsche combate, por um lado, a filosofia dogmática, questionando os expedientes comprometidos com o pensar metafísico a que ela recorre, e ataca, por outro lado, o movimento de emancipação feminina, denunciando um modo de proceder que leva as mulheres a se identificarem com os filósofos dogmáticos. Nietzsche afirma que a mulher fala sobre a mulher em si, ou seja, a mulher enquanto gênero teoriza sobre a mulher enquanto conceito. Ao buscar a própria independência, as mulheres põem-se enquanto gênero que, como todo e qualquer gênero, flerta com a universalidade e lançam mão de um conceito que, como todo e qualquer conceito, julga apreender essências. Numa palavra, as mulheres recorrem a expedientes comprometidos com a filosofia dogmática.
É reveladora a maneira pela qual Nietzsche discorre sobre as peculiaridades e características femininas em Para Além de Bem e Mal. Atribuindo às mulheres, e agora eu vou recorrer a várias expressões do próprio Nietzsche, atribuindo às mulheres astuciosa agilidade ferina, ele dá a entender que ágeis, elas muito rápido fazem operar a astúcia, que, igual à de uma fera, corre o risco de mostrar-se perversa e cruel. Entendendo que tem ineducabilidade, selvageria interior, ele deixa entrever que egoístas as mulheres são incapazes de uma relação interpares e selvagens sequer podem ser adestradas nesse sentido. Imputando-lhes caráter inapreensível, vasto, errante no que se refere a seus desejos e virtudes, ele leva a crer que, imprevisíveis, as mulheres não são dignas de confiança e volúveis, não se deixam capturar. Em vez de apreciarem uma existência calma e harmoniosa, elas não hesitam em se deixar levar por sentimentos hostis aos homens. Desconsiderando o princípio da equidade, empenham-se em encontrar os pontos fracos dos homens para atacá-los. Enquanto os homens conseguem conter a expressão dos próprios sentimentos, as mulheres não se limitam a exprimi-los, mas deles se servem para apunhalar sem dó os seus adversários. Em suma, a mulher é como um pássaro raro, que deve ser tratado, nas palavras de Nietzsche, como algo que se prende para que não fuja voando. Ela é como, nas palavras dele, um animal doméstico bem delicado, curiosamente selvagem e frequentemente agradável. Contudo, é preciso que os homens não se esqueçam de que esse belo animal tem sempre, como dirá Nietzsche, uma garra de tigre por baixo da luva. Em Para Além de Bem e Mal, Nietzsche procura mostrar o despropósito das iniciativas das mulheres que se dispõem a esclarecer quem são e o que lhes cabe. Afirma que à mulher é necessário pudor, por ela ter muito o que esconder. Mais vale que esconda o que possui de pedante, superficial, doutrinário, presunçoso, desenfreado e modesto. Mais vale que esconda tudo isso. Tudo isso que, nas suas palavras, até o momento e no fundo, só o temor ao homem reprimiu e conteve da melhor maneira. Em vez de tomar a palavra, discursar e argumentar em favor da própria independência, no entender de Nietzsche, a mulher deveria servir-se dos traços que lhe são peculiares: o belo, o faceiro, o gracioso, o lúdico, o leve, o suave, o agradável. Pois, no seu entender, são precisamente esses seus traços que os homens apreciam. Assim sendo, à mulher cabe tão somente continuar a corresponder ao que dela se espera. Contudo, se ao lutar por igualdade de direitos as mulheres da sua época se enganam porque não recorrem às boas armas, equívoco ainda maior é o dos homens, que acatam esses anseios, aceitam essas demandas, toleram essas exigências. Da perspectiva nietzschiana, ceder à ideia de igualdade, quando se pensa em problemas relativos à política, à ordem social e à educação, é traço distintivo de pensadores superficiais, incapazes de conceber a mulher, nas palavras de Nietzsche, capazes de conceber a mulher como posse, como propriedade a manter sob 7 chaves, como algo destinado a servir. Esses pensadores, que Nietzsche qualifica de doutos jumentos masculinos, não hesitam em incentivar as mulheres a se educarem, se informarem, participarem da política.
Um parêntese é o caso de Stuart Mill. Stuart Mill, que não só se casou com uma feminista, como publicou textos juntamente com a Harriet Taylor Mill. Portanto, na época em que Nietzsche escreve, não é? Encontramos pensadores que se posicionam de outra maneira em relação ao movimento então emergente de emancipação feminina. Mas, no entender do nosso filósofo, no entender de Nietzsche, esses doutos jumentos masculinos começam a incitar as mulheres a se dedicarem à literatura e a apreciarem a música, passam a encorajá-las a se afastarem da religião e a praticarem o livre pensar, acabam por induzi-las a abandonar, entre aspas, sua primeira e última ocupação, que é gerar filhos robustos. Em suma, é justamente porque os homens abrem mão da precedência e renunciam às posições de mando que surge o movimento de emancipação feminina. Se eles mantivessem a atitude que lhes cabe, a posição que lhes compete, o lugar que lhes pertence, as mulheres não acalentariam desejos igualitários. Na ótica nietzschiana, ao lutar pela igualdade dos direitos, o movimento de emancipação feminina nada mais é do que uma manifestação da decadência característica da modernidade. Nietzsche entende a igualdade como a imposição do que é uniforme, do que é gregário. Ele concebe a igualdade como supressão das diferenças, exclusão das exceções. Acreditando que, graças a Rousseau e à Revolução Francesa, a ideia de igualdade se tornou sinônimo de nivelamento gregário, ele a converte num de seus alvos privilegiados, fazendo de seus ataques a essa ideia o cerne argumentativo de sua crítica à modernidade. Pensador crítico da uniformização, Nietzsche não é de modo algum ambivalente quando se trata da emancipação das mulheres. Examinados de perto, os textos de Nietzsche revelam que as mulheres que escrevem livros são as que mais o intrigam. Que uma mulher trate de questões que dizem respeito ao seu papel de mãe e esposa, isso pode ser aceito. Que ela se empenhe, se dedique ocasionalmente, sob o impacto de uma emoção, se dedique à literatura, isso pode ser admitido. Que use a pena como um ornamento, isso pode ser tolerado. É o caso de Madame de Lambert ou Madame de Rémusat. Entre os textos de Madame de Rémusat encontram-se memórias, cartas e um livro intitulado Ensaios sobre a Educação das Mulheres. E entre os escritos de Madame de Lambert acham-se livros relativos a problemas de educação. Contudo, essa maneira de pensar contrapõe-se à atitude que Nietzsche assume em relação a outras autoras, como Madame Roland, Madame de Staël ou George Sand. Ele as critica porque intervêm em domínios de ação anteriormente reservados apenas aos homens. Afirma Nietzsche que, cito, entre os homens, as três citadas aqui são três mulheres cômicas, nada mais. Por quê? Porque ousam expressar-se publicamente sobre todos os domínios da vida, dos problemas relativos à literatura até as questões políticas e sociais. Insistindo na ideia de que as mulheres não deveriam expressar-se em público sobre ciências e menos ainda sobre filosofia ou política, Nietzsche adere à prática da exclusão tão característica da filosofia dos tempos modernos. Eu gostaria aqui de agradecer a atenção de todos e todas que seguiram esta minha fala e gostaria também de agradecer, na verdade eu estava bastante tocada no início desta
apresentação, eu gostaria aqui de agradecer ao acolhimento dos meus colegas, da professora Neuma, do professor Marcos, da professora Cecília, e a apresentação generosa feita pelo meu colega Fernando Barros. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, professora, pela sua brilhante conferência, que muito nos honra nessa noite, não é? Apenas com a finalidade de inaugurar assim um debate, eu como ex-aluna, eu não fui exatamente sua aluna, mas a conhecia, claro, né, dos cursos, devo dizer que me impactou profundamente a leitura de sua autobiografia, ainda nos idos de 2004, 2005, né, a sua autobiografia intelectual. E agora, né, me chamou a atenção que, naquele momento, quando a senhora escrevia, em nenhum momento o gênero, né, a sua condição de mulher, ela é destacada, seja para fazer alguma visão apologética de si mesmo, seja para se vitimizar, né? Eu gostaria, só para começar a nossa conversa, logo vou passar para as questões do público, mas gostaria de ouvi-la a respeito disso, não é? Naquele momento, quando a senhora escreve sua autobiografia intelectual, o gênero não é central, né? A senhora se coloca como uma estudante, refaz todos os seus percursos, estudando grego, latim, estudando arduamente os antigos, indo fazer seus estudos no exterior. Eu gostaria de saber se agora, não é, com esses crescentes debates que colocam o gênero e o feminino num papel central das reflexões filosóficas, eles contribuíram para que a senhora elegesse esse objeto de investigação nesse seu último livro, né? A condição feminina, ela passa a ter uma outra, ela passa a ter um outro valor a partir dos debates contemporâneos em sua obra? Muitíssimo obrigada, Cecília, por essas questões tão instigantes. Sim, eu começo pela autobiografia intelectual. De fato, nós sabemos que esse é um gênero literário pouco praticado entre nós. E quando eu escrevi a Irrecusável Busca de Sentido, na verdade, eu apresentei esse texto no meu concurso para titular de Filosofia Contemporânea do Departamento de Filosofia da USP. E, ao fazer isso, de uma certa maneira, eu me rebelei contra todas as normas, porque até então o que se fazia? Se apresentava um currículo vitae mais ou menos comentado e apenas isso. E eu impus à banca a tarefa de ler cerca de 250 páginas, porque eu queria me colocar em questão e colocar em questão as minhas próprias escolhas, e eu queria que me avaliassem, antes de mais nada, como intelectual dentro do Departamento de Filosofia, recorrendo às próprias armas, não é, para tanto. Eu faço aqui um pequeno parênteses, apenas para esclarecer um pouco mais esta posição que eu tive de assumir quando eu escrevi a minha autobiografia intelectual. Nós sabemos que Nietzsche, enfim, salvaguardadas todas as diferenças, é apenas para esclarecer realmente que eu tive, a posição que eu tive de assumir. Nós sabemos que Nietzsche, durante muito tempo, não foi considerado um filósofo, inclusive no próprio Departamento de Filosofia da USP, durante muito tempo. Certamente você se lembra, não é, Cecília, que Nietzsche era considerado um francês quando ele era alemão, era considerado, portanto, não era sério, enfim, era um filósofo, não era nem filósofo, era um pensador de segunda categoria. E na França, o que faz Deleuze para introduzir Nietzsche no panteão filosófico? Isso em 1972. Ele usa das armas do próprio panteão
filosófico para dar essa legitimidade a Nietzsche. Então, por vezes, a gente precisa recorrer às próprias armas, e aí, no caso, às armas do Departamento de Filosofia, que iria me julgar, justamente, como intelectual, pensadora, docente, né, para trazer uma outra visão. A outra visão que eu pude trazer naquela ocasião foi o memorial. Foi, na verdade, a autobiografia intelectual. Este último livro, na verdade, ele surgiu antes mesmo do concurso para titular que eu fiz em 2003, 2004, enfim, antes mesmo da autobiografia intelectual. O projeto deste livro apareceu no ano 2000, 2001, eu acho, para ser bem precisa. Um projeto foi o momento em que eu dei um curso sobre a condição feminina lá no departamento, não sei se exatamente em 2001, 2003, talvez, enfim, eu não lembro muito bem em que ano, não é? E foi um projeto que ficou engavetado, às vezes eu voltava a ele foi sendo adiado, como tantos outros projetos são adiados na vida da gente, né? Por conta das solicitações todas acadêmicas que se abatem sobre nós, enfim, e que impedem que a escrita se faça, ou seja, que adiam a nossa escrita. Eu voltei a este projeto, na verdade, há cerca de 4 anos talvez, né? E aí, numa série de estadas na França, que a minha vida acadêmica mudou o eixo dela, desde a minha aposentadoria na USP em 2010, eu tenho estado muito mais fora do Brasil do que aqui, e tenho publicado muito mais lá do que aqui, e foi aí, nessa ocasião, que eu acabei redigindo em francês o Les Ambivalences, a que o Fernando generosamente fez menção. De vez em quando, para concluir, só mais uma frase ou duas, na verdade, de vez em quando me passa pela cabeça e pelo coração o desejo de escrever uma nova autobiografia intelectual. O que aconteceu com essa Scarlett de 2003, 2004 para cá, né? E isto porque, de uma certa forma, né, tendo frequentado durante tanto tempo os textos nietzschianos, para mim a reflexão filosófica e a experiência, ou melhor, a vivência, elas estão sempre intimamente ligadas. Essa irrecusável busca de sentido, que é uma permanente busca de sentido. Que, inclusive, eu acho que é a grande indagação que nós temos hoje. Né? Qual é o nosso sentido? Qual é o sentido da nossa vida? Que sentido nós podemos atribuir à nossa vida no país que nós vivemos nesse momento? Professora, devo dizer que se a senhora fizer a continuação de sua autobiografia, ela será calorosamente recebida. E desde já deixo meus votos para que a senhora abrace esse projeto. Acho que vale a pena e acho que muitas mulheres se beneficiarão do que a senhora tem a dizer. Mas, bem, vou passar para as perguntas do público, né? Muitas saudações de colegas, de ex-alunos, professor Gilberto Tedeia, que foi seu ex-aluno, não é? A primeira pergunta de Cláudia Veras, que pergunta se existe algum apontamento de Nietzsche relacionado à não dualidade homem-mulher, estimando outras possibilidades sexuadas e até mesmo a modulação de poder ser homem, poder ser mulher ou alguma posição que esteja longe de categorias. Essa questão da Cláudia Veras. Muito obrigada, Cláudia, por sua questão. É uma questão, de fato, bastante instigante. Na verdade, Nietzsche foi um grande conhecedor da Grécia Antiga. E o que ele diz a esse respeito, nós vamos encontrar justamente nos seus apontamentos a propósito das práticas sexuais gregas. Né? Nós sabemos que na Grécia Antiga
era o homem livre que era sexualmente ativo. E assim ele tinha relações de 3 tipos distintos. Ele tinha relações com a sua esposa, com vistas à procriação. Ele tinha relações pederastas com os escravos, que, na verdade, eram considerados passivos e não podiam se equiparar de forma alguma ao homem livre. E ele tinha relações com os efebos, e que eram relações de caráter formador. Então, é nesse contexto que entra, e apenas nesse contexto que entra essa questão. Agora, quanto à possibilidade da mudança de gênero, isso não aparece em momento algum nos textos nietzschianos. Obrigada, professora. Temos a questão do Lucas Sartoreto, e Lucas pergunta: como a professora concebe a leitura de Nietzsche feita pela filósofa americana Judith Butler em seu livro Problemas de Gênero? Teria alguma coisa a colocar nesse sentido? É uma excelente pergunta. Na verdade, não só a Judith Butler, as norte-americanas, de modo geral, eu diria, eu trago aqui uma outra pensadora muito reconhecida no que diz respeito aos estudos nietzschianos, né? Ela trabalha, tem vários textos publicados sobre Nietzsche, não é exatamente o caso da Judith Butler, mas eu penso aqui particularmente na Maud Marie Clark. Enfim, há esta tendência a tomar Nietzsche como um interlocutor privilegiado da teoria feminista. É um tipo de trabalho que é absolutamente válido, como outros trabalhos, mas radicalmente diferente do meu. Por quê? Porque o trabalho que eu faço é um trabalho de comentador, né? É um trabalho exegético. Eu vou aos textos de Nietzsche e trabalho com eles. Mas é possível também, por exemplo, recorrer aos textos de Nietzsche para pensar outras questões. E é o que as feministas norte-americanas fazem. Só para esclarecer essa minha posição, eu queria recorrer ao Foucault. O Foucault não é um comentador de Nietzsche, não há dúvida. E o Foucault deixa muito clara a sua posição. Ele lida com Nietzsche exatamente nessa direção. Ele toma Nietzsche como uma rede de leitura para pensar outras questões. Ele não está preocupado, numa entrevista, inclusive, ele chegou a dizer, comentar, não, Nietzsche não. Eu comento Hegel, comento outros autores, mas não comento Nietzsche. O que me interessa é fazer o pensamento de Nietzsche ranger. Ou seja, eu quero utilizar justamente como uma rede de leitura, uma grade de leitura, como uma caixa de ferramentas para refletir sobre outros problemas. No meu entender, é isso que fazem as feministas norte-americanas. Perfeito. Dado o adiantado da hora, vou propor uma última pergunta para a professora Scarlett. A pergunta vem do Kleberton Barbosa, e ele pergunta: tendo em vista o combate de Nietzsche aos essencialismos, o que ele quer dizer com a expressão eterno feminino? Muito obrigada, Kleberton. Essa expressão eterno feminino é uma expressão que aparece no Goethe. Ela aparece no final do segundo Fausto, no Goethe. O eterno feminino nos faz elevar, nos chama para cima, nos lança para o alto. Zieht. Enfim, o termo é ziehen. Bom, não importa. E Nietzsche vai discutir justamente essa posição de Goethe numa passagem do Assim Falava Zaratustra. Uma passagem no discurso intitulado Dos Poetas. E o que ele vai dizer? O que Goethe está entendendo por eterno feminino? Eterno feminino, ou seja, é a mulher pintada com as cores da metafísica e da religião, que vai fazer com que o ser humano se alce em direção ao transcendente. Nietzsche, portanto, vai ser
radicalmente contra o eterno feminino. Antes de mais nada, porque Nietzsche lança os seus ataques, com muita frequência, os seus ataques ao pensamento metafísico e à religião cristã, são seus alvos de ataque, mas também porque Nietzsche não vai adotar em momento algum, não vai compactuar em momento algum com a ideia de natureza humana, e menos ainda com a ideia de identidade feminina. Então, por essa razão, o eterno feminino aparece na obra nietzschiana, aparece também Para Além de Bem e Mal, mas aparece como alvo de ataque. Professora, não temos palavras para agradecer a sua presença, a sua conferência essa noite, com a qual muito aprendemos, e esperamos revê-la aqui em outras festividades do nosso programa de pós-graduação. Aproveito para deixar o meu boa noite, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, convidando vocês para continuar conosco outros dias que estão a vir, esses últimos dias de debate. Então, nesse sentido, devo falar com a professora Scarlett para que ela possa fazer suas considerações finais. Retomando duas palavras, as palavras dos meus colegas, a Neuma e o Marcos, felicitações e agradecimento. Parabéns e agradecimento. Realmente, parabéns por este evento, que é de suma importância para a reflexão filosófica, não só para a reflexão filosófica, mas para o trabalho mesmo do pensamento no nosso país. E muitíssimo obrigada mais uma vez por todo o acolhimento caloroso com que vocês me receberão aqui. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, então, novamente, professora Scarlett, ilustríssima presença. Realmente foi excelente, muito instigante a discussão. Então, o corpo discente e docente do programa de pós-graduação em filosofia do UNB agradece a participação de todos. Declaramos, então, hoje encerrados os nossos trabalhos. E, enfim, amanhã nos encontramos a partir das 9 da manhã com as comunicações dos trabalhos. À tarde tem as mesas redondas e os minicursos, e à noite teremos outra conferência com o professor Dr. Silvio Rosa Filho. Então, até amanhã, esperamos todos vocês. Muito obrigado pela presença. Boa noite.